prazer estar aqui. Prazer que você esteja aqui, viu? Prazer é todo meu, obrigada. Fiquei felizíssima de estar Maravilha. aqui. Gente, a Júlia, ela faz parte, é de uma holding, né? A Orna hoje é uma holding, né, Júlia? Isso mesmo, o Orna Group é uma holding, embaixo dele a gente tem ali as nossas marcas, né? Desde educação, a gente tem o Orna Café em Curitiba, a Orna Bolsas, né? Orna Acessórios e Orna Fórmula, que é a nossa nova marca de cosméticos, né? A nossa marca aí que tem... vai fazer um ano, tá bem novinha ainda. Maravilhosa. Gente, eu fiz um call esses dias com elas, tá? Foi incrível. Eu sei que ela tem que me perguntar, mas eu preciso falar isso porque é uma pergunta que vale muito. A primeira pergunta que eu falei para elas foi o seguinte, olha só. Se em algum momento vocês quiserem algum investidor, a primeira pergunta que o investidor vai fazer é: vocês estão captando? Olha a importância disso, tá? Você pode ter um sócio, pode vender para qualquer pessoa. Vocês estão captando para uma empresa dentro do conglomerado que vocês têm ou vocês estão captando para o conglomerado? E aí a resposta, a Júlia falou: Camila, a gente tá falando para uma das empresas. Eu falei: então, presta atenção, é importante porque, e óbvio que, gente, importantíssimo porque eu vou falar, cada investidor tem a sua tese. Descubra qual é a tese do seu. Eu, por exemplo, eu não invisto em um negócio que está dentro de um conglomerado. Eu invisto no conglomerado. E eu falo isso muito no Shark Tank. Porque a minha pergunta é: onde é que está o seu foco de atenção? Porque dá um problema em um aqui, o que acontece? Todos os outros, muitas vezes. E elas me trouxeram uma resposta, enfim, que foi uma resposta maravilhosa, tá? Mas eu acho que o mais importante é, se você em algum momento pensar em captar ou alguma coisa nesse sentido... Eu acho que você tem que pensar se você quer para um produto específico, para uma vertical específica ou para um conglomerado, tá? Mas assim, elas me aceitaram como sócia, eu quero dizer isso, tá? Então... Está em análise. Vamos lá, estou em análise, eu estou em due diligence, tá? Vamos lá, Júlia, sua pergunta. Não, maravilhoso. Olha, são várias coisas, né? A gente fica aqui pensando na Orna, a Orna começou há algum tempo atrás, e um dos nossos motes, né, as nossas 3 vertentes é educação, transparência e para todos, e isso é em todos os nossos negócios, né? Em todos os negócios que estamos envolvidos, a gente sempre prioriza a educação, a transparência e algo para todo mundo que seja usável, né, para todo mundo sem nenhuma discriminação. E quando a gente fala de educação, a gente também é muito aberta com o fato de ensinar algumas coisas, não só a respeito dos cosméticos, por exemplo, o que tem dentro aqui desse ingrediente, desse produto e tudo mais, para o consumidor final, porque isso é uma necessidade que eu senti na pele e eu senti Sim. que o nosso público sentia, né? Sem Pessoas dúvida. Que querem fazer parte desse lifestyle, de começar a cuidar da pele, mas as marcas que já estão aí são marcas que já estão falando, parece com quem já entende muito. Então começa a falar de vitamina C, de ácido, daquilo e aquilo, e tem uma parte do consumidor que ainda não entende profundamente. Então, que precisa ser catequizado. Que precisa ser catequizado, perfeitamente. Então, parte da nossa marca, né, do nosso goal mesmo é educar desde o começo. Uma skincare natural, uma skincare minimalista, isso que você precisa. Talvez você não precise de toda aquela linha que você acha que está precisando de 10 steps, e às vezes não é isso. Mas também tem a parte educacional como empreendedoras, né? A gente sempre foi muito aberto com os nossos colegas de trabalho, né? No ano passado a gente participou de um programa de aceleração da Sephora, como eu te falei, legal. Que foi super legal. E a gente conheci muitas outras mulheres, que tem um programa focado no empreendedorismo feminino, conheci outras mulheres e conheci também mulheres do Brasil, empresárias e empreendedoras e tudo mais. E a gente sente que ainda há aquela coisa da competição, Sem não dúvida. Vou falar, não vou abrir. Então a minha pergunta para você é: o que você acha daqueles profissionais que preferem guardar, que não querem contar se isso é benéfico ou não, se a colaboração realmente é algo que vai acontecer e cada vez mais nesse novo momento? Desculpa, de quem que não quer compartilhar? Desculpa, eu não entendi. As marcas? Exato, dentro do próprio mercado. Tá. Maravilhoso. Eu acho que a gente nunca se falou tanto sobre transparência, tá? Para mim, mercado de beleza, né? A gente tem que estar falando de informação e educação. Então, por exemplo, se você pega o exemplo da XP, né? Eu acho que assim,
se você pega o exemplo da XP, como é que ela cresceu? A XP, ela cresceu educando o mercado. Gente, olha a importância disso que eu tô falando, tá? A XP, ela cresceu num mercado educando as pessoas sob o ponto de vista financeiro. E, claro, né, ela fez toda aquela questão dos associados, aí abriu, etc, etc e tal. Mas o mote de crescimento foi educação. E nunca se falou tanto de educação. Eu gosto muito e, naturalmente, assim, você é uma marca jovem, o seu produto. Eu ainda não provei porque eu tô esperando o meu presente, viu? Gente, aliás, tá chegando, né? Eu ia falar assim para dar presente para todo mundo, mas não vou poder fazer isso. Mas eu acho que o mais importante, assim, se o mercado não comunica, tá? Se o mercado não fala, seja você a primeira a falar. Mesmo que isso vai te dar medo, mesmo que isso vá te dar insegurança, entendeu? Sim. Por quê? Porque a gente vive a era da transparência, a gente vive a era da autenticidade, ninguém quer mais pessoas fake. Outro dia saiu uma matéria na Exame, não vou citar os nomes, assim, nem preciso fazer isso, mas falou exatamente assim, sobre as pessoas, principalmente que cresceram sob a ótica de serem blogueiras, e assim, eu amo uma série de blogueiras, eu não tenho problema nenhum com elas, mas você tem que fazer uma coisa que dê conteúdo para as pessoas, que seja relevante para as pessoas, que seja autêntico para as pessoas. Perfeito. O que isso quer dizer? Assim, quando você passa e você assume isso dentro da tua, assim, você já faz tudo, vocês já fazem tudo de forma muito brilhante. Eu acho que assim, uma das coisas, eu nem pensei naquele dia que eu dei a mentoria, viu? Assim, uma das coisas que eu acho que vai fazer muito sentido é você usar a educação de como essa mulher, ela pode, qual é o efeito que aquilo vai causar na pele dela, etc, etc. Passar esse conhecimento que muitas vezes está aqui e você transfere para a mulher e você fala o seguinte, olha, você pode usar por conta isso, XZ. E aí o que acontece? Quando você fala isso, você passa uma imagem de transparência. Naturalmente o mercado se agita, tá? Naturalmente vai ter gente te copiando. Que bom que vai ter gente te copiando. Tem um monte de gente tem um monte de tubarão aí que usa pele de cordeiro. Só que o que acontece? Não tem problema. Porque se as pessoas estão te copiando é porque efetivamente você está fazendo diferença. Eu adoro essa frase, eu adorei isso que você falou, pessoal. Prestem atenção nisso, porque faz toda a diferença mesmo. No começo, principalmente, né, Camila? A gente fica, puxa, será que eu vou colocar? Eu tô com uma ideia nova aqui, mas não vou nem falar pra ninguém. Acho que eu não vou nem compartilhar com fulano, não vou nem falar no Instagram, porque alguém vai me copiar. Alguém vai fazer primeiro. E assim, na verdade, gente, se alguém copiou a sua ideia, já tá na hora de você até já partir para a próxima ideia. Qual vai ser a próxima ideia que vão copiar de você? Exato. Não é mesmo? Porque você não pode esperar que você vai ser sempre, que o seu negócio vai ser sempre o mesmo. Você vai ter que flexibilizar e sempre mudando. Se você tá com medo de criar um negócio, eu tô falando para você, tô falando para toda a audiência daqui, se você tá com medo de criar um negócio, ou porque você não sabe como é que isso, mas que isso se mostra como tendência para você entregar transparência, vai e faça, porque naturalmente outras pessoas vão vir. Se você está com medo de criar ou nadar num oceano extremamente hipercompetitivo, eu tenho uma notícia boa para te dar. A notícia boa é que 80% dos grandes negócios do mundo, eles são evoluções de outros negócios. Então, por exemplo, a Apple foi criada em cima do mouse que existia na época da Xerox, tá? Se não for o mouse, foi alguma... Então, assim, eles são evoluções. E aí, isso que a Júlia falou é de extrema importância, por quê? Porque se estão te copiando, na verdade, assim, você não tem que estar preocupado, gente, isso é uma coisa que eu aprendi, tá? Você tem que estar preocupado, assim, qual é o próximo ciclo que pode evoluir o meu negócio. Por quê? Quando você pensa sobre essa ótica, você faz provisionamento financeiro, ou seja, você ajusta o teu fluxo de caixa, por exemplo. Tem um monte de empresa que quebrou agora, por quê? Porque não tinha fluxo de reserva. Eu sei que você deve estar aí pensando, eu vou ensinar isso, tá, gente, nos dias de desafio, tá? E depois também. Mas o mais importante se você não tinha fluxo, não é uma responsabilidade dos outros, era uma responsabilidade sua. Aí você deve estar pensando, Camila, você fala isso porque você está numa situação boa de vida, né? Mas eu preciso raspar a minha empresa inteira porque... eu preciso sobreviver. Então, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Adequa a sua qualidade de vida. Boa. E não tem problema nenhum. Realmente. Tá? Não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Muito bom, gente. Que prazer mesmo. Digo mesmo. Nossa, um prazer estar aqui. Olha, que mulher maravilhosa. Gente, a Camila fica falando que é minha fã, mas eu que sou fã dela, uma baita empresária, uma baita empreendedora, exemplo.
você, Camila, pelo amor de Deus. Gente, eu conheço essa mulher. Conheci através de Shark Tanks, ok. Mas a partir daí comecei a pesquisar enlouquecidamente, porque eu acho a sua maneira de se comunicar tão maravilhosa. Você é quase uma artista, tá, Camila? Jura? Tem um quê aí, porque eu acho que todo professor acaba tendo um pouco de artista também, mas no seu caso vai além das aulas que você dá, que foi o que você começou a fazer por último. Eu tô falando da experiência que você adquiriu ao longo do tempo para chegar para pessoas que, como eu, tô no mercado há 17 anos, mas tem muito mais a parte prática do que a teórica, e se faz entender. Dificilmente as pessoas conseguem. E você é total minha musa inspiradora. Eu fui descobrir que a gente nasceu no mesmo ano. Eu fui descobrir uma série de coisas assim. Como posso ser tão apaixonada e não ter conhecido antes essa mulher? Gente, agora estou aqui desde a live passada. Igual uma mulher, fala comigo, eu quero. Foi. E aí, eu acho que é legal. Gente, olha essa mulher falando de mim, você vê ela que me dá aula, né? Eu acho que é legal assim, quando eu comecei a fazer a primeira temporada do Shark Tank, imagina, né? TV, eu nunca tinha feito TV. Nossa, aquilo pra mim, assim, nervoso. Imagina. Porque assim, galera, vou falar isso pra vocês, assim, é difícil entrar naquela porta. Você imagina, Camila, aquela porta abre assim, aquela música, vou falar um monte de coisa de bastidor, assim, aquela música, ela fica tocando. Então fica aqui, tan, e toca no estúdio. Então, o que acontece, né? A pessoa, o empreendedor abre, dá um frio na barriga, danado. Vamos combinar. Não, né? E vocês estão super sérios, assim. Você aqui agora, conhecendo o seu dia a dia, eu vejo que você é uma mulher bem mais descontraída. Só que lá vem um personagem que eu acho incrível também, viu? Edição, viu? Porque, na verdade, assim, aquela coisa, né? Eu tô olhando aqui, eu tô aqui rindo. Eu falei, mas não entendi isso que você tá falando. Eles vão filmar essa minha cara. Óbvio, claro. Mas o que acontece, né? É muito doido, assim, né? Às vezes, por exemplo, tô visitando meus negócios, minhas lojas, eu realmente, assim, eu me fecho, porque aquilo ali pra mim é muito, e assim, aí eu faço uma cara meio de... Muita gente fala, nossa, Camila, mas você é séria, as pessoas têm medo aí. Mas não é nada, quer dizer, não é que não seja nada disso, tem um pouquinho disso, né? Gente, pra quem não sabe, eu sou empresária de comunicadores, eu sou uma gestora de carreiras. E comecei na música 17 anos atrás. E hoje eu ampliei os meus negócios na quarentena para comunicadores, influenciadores, e comecei a entender que é isso. Eu sou uma gestora de carreira voltado para online e também para offline. Mas assim, como criar essa personagem e desconstruir, às vezes, só o lado aqui, ó. Eu tô dando a dica pra Camila. Opa, olha aí, olha. Gente, vocês viram estrategicamente aqui pegando mentoria. Vamos lá. Adoro Camilas. Porque gestora de artistas, né? Ligados à música. Não necessariamente. Antigamente eu achava que era artistas. Hoje eu tô chegando à conclusão que eu consigo inserir o empresário, o empreendedor, óbvio, né? Tem características que são importantes o cara ter do outro lado, senão não vai adiantar. Mas o artista, o empreendedor, o comunicador, o influenciador, que pausa. Hoje todos nós somos influenciadores. Seja institucional, seja artístico. Maravilhosa, isso aí. Todos maravilhosa. Somos. Então, como pegar o influenciador, organizar isso dentro de um planejamento, expor nas suas redes sociais, somar com uma assessoria de imprensa. Você vê, Camila, que eu falei o seguinte, eu acho que quanto mais a gente se distancia... Gente, eu sou carioca de Vila Isabel. Quanto mais você quer se distanciar daquilo, que é a sua essência, né? Isso não quer dizer que você não possa gostar de coisas boas. Pelo contrário, eu adoro coisas boas, frequento ótimos lugares, é óbvio. E tudo aquilo, enfim, que o meu trabalho, que naturalmente a consequência de dinheiro pode proporcionar. Mas, assim, não é por conta disso que você precisa desmerecer o ser humano, que você precisa deixar de olhar para o próximo, que você precisa deixar de ser você para você atuar numa sociedade. Eu falo muito sobre isso e eu não tenho problema nenhum. Eu falo isso em reunião com homens e falo isso em reunião com corpo técnico, homens, mulheres, todo mundo junto. Por quê? Porque você quer muitas vezes atuar para você mostrar para o outro aquilo que você não é. Cara, esse é o caminho do fim. A Camila, empreendedora, investidora anjo, Shark Tanks. Cria-se um personagem que é incrível, eu acho maravilhoso. Mas quando se desconstrói assim nas redes sociais, quando a gente consegue te ver isso, deixando no cabelo, às vezes tem maquiagem. Nossa, me faz acreditar que eu consigo chegar aí.
Isso aí. Sabe? Você já chegou, né, querida? Você já chegou, né? Vamos lá, olha só. Tem pergunta. Show. Eu sou uma pessoa que consegui criar todo esse, eu digo império mesmo, porque eu tenho várias princesas comigo, na maioria são mulheres, eu acho que no meio artístico, a mulher ela tem muito mais sensibilidade para atuar, para planejar e para executar. Você se especializou tecnicamente muitas vezes, e você fez pós em marketing, né, se eu não me engano. Então, assim, você fez direito, você fez pós em marketing, depois você fez MBA, e eu consigo entender o quanto eu perdi, eu com 39 anos hoje, o quanto eu perdi estudando, de fato, o que eu precisava para atuar dentro do empreendedorismo, enfim. Eu quero entender se hoje existem formas técnicas reais. Qual é melhor? É uma mentoria? É um curso? O que uma pessoa como eu, que ficou 17 anos apanhando para aprender, pode fazer hoje em dia, com 39 ainda, para adquirir mais conhecimento? Eu fiz direito, tá? Então eu sou advogada formada, tenho OAB, tá? Eu comecei a trabalhar aos 16, aos 20 eu me tornei sócia da minha mãe, então eu já recebia um valor, o negócio já estava indo bem, a gente já começou a melhorar de vida, né? Ainda morava em Vila Isabel. E aí eu comecei a entender que, assim, eu gostava muito eu sempre gostei muito de operacional e sempre gostei muito de comunicação. E aí eu fui fazer MBA em marketing. Aí quando eu fui fazer MBA em marketing, imagina, né? Eu fui fazer MBA em marketing e eu era advogada. Cara, eu era um peixe fora d'água. Totalmente, Camila. Aí eu vou te falar exatamente, vou falar rapidinho só pra você entender onde eu quero chegar, tá? Tá. E aí o que aconteceu, né? Ao mesmo passo que eu fui fazendo marketing, eu não entendia nada, tinha um monte de gente que trabalhava na indústria mesmo, né? Então, grandes indústrias, Johnson & Johnson, etc e tal. E aí o que aconteceu? Eu me senti um peixe fora d'água e aí depois me formei, mas eu continuava, tá? Operando os meus negócios. Com 25 eu já tinha 3 negócios, assim, vaca leiteira. Então, assim, era gerador de caixa, eu já estava melhorando bem de vida. Foi quando eu quis entender 2 coisas. Uma, né? Qual era o curso realmente que me trazia mais experiência. E aí foi quando eu fiz Babson, e aí eu fiz alta performance em Babson, tá? E aí eu entendi o seguinte, eu preciso da prática. E aí, quando eu precisei da prática, eu montei um negócio e por conta da Farani Fresh, que é o meu restaurante de alimentação saudável, o ex-presidente do Mundo Verde, na época era presidente, tinha acabado de ser comprado por um Private Equity, ele me chamou para ser sócia executiva para a gente abrir 150 operações de alimentação saudável no Brasil. Foi quando eu fui para o Mundo Verde e aprendi. No Mundo Verde, quando eu saí do Mundo Verde, foi quando eu decidi fazer investimento anjo. E aí foi quando eu fiz mais uma especialização em Customer Development em Stanford e mais uma especialização no MIT. Mas assim, não é especialização de um ano, não, gente. Curso curto de 5, 6 dias. E aí, o que aconteceu? Olha só, quando eu comecei a fazer todas essas especializações, eu ainda comecei doutorado, eu tranquei porque não dava, tá? Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer todas essas especializações, eu entendi o seguinte, como que eu, enquanto educadora, eu conseguia reter a atenção das pessoas de forma que não ficasse uma coisa maçante, principalmente porque, embora você tenha 39 anos, isso não quer dizer que a idade seja indicador de tudo, e muito mais a ver a forma como você aprende. Eu sou a favor de um modelo de educação onde você aprende da forma que é melhor para você. Eu sempre achei que eu era burra, porque eu não conseguia prestar atenção num quadro de um professor. Não conseguia. Eu tenho várias histórias desse tipo, várias histórias, enfim. Mas eu não conseguia ficar ali prestando atenção. Eu imagino que muitos de vocês não consigam. Por quê? Eu sou sinestésica, sabe aquela coisa de pegar... Eu estudei no colégio militar ali na Tijuca. Então, o que acontecia, né? Eu achava aquilo... Não consigo, né? Naturalmente, umas matérias mais, outras menos. E aí eu entendi o seguinte, como... E aí foi quando eu conheci a metodologia que se chama Flipped Classroom. Por isso que eu acho que é importante para você. O que é essa metodologia? É o seguinte, em aula, eu te dou menos conteúdo. Em aula é muito mais prático, porque 95% das pessoas... Isso é um dado, não tirei da minha cabeça. Isso é em cima de pesquisas, tá? Como é que elas aprendem? Ensinando ou fazendo. Então, naturalmente, eu vou ser enviesada para falar para você fazer, porque você já está fazendo. É você fazer, muitas das vezes, esse curso curto, mas onde ele tenha muito mais vivência prática. E aí eu vou te ensinar uma dica de ouro, gente. Presta atenção nisso aqui. Se 95% das pessoas aprendem ou ensinando ou falando, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você adquire um conhecimento, seja por livro, seja nessa live, seja do desafio CEP7, seja das coisas que você ensina, seja do que a Camila Fialho falou, repete para outra pessoa.
Porque muitas das vezes eu já entendi que quanto mais eu repito aquilo, sabe, gente? Você sabe por que existe a terapia? A terapia, ela existe, e aí não vou entrar na parte da psicologia como um todo, mas a terapia nada mais é do que uma narrativa. E a narrativa, ela te coloca numa posição de fora. Quando ela te coloca numa posição de fora, você está se escutando. Quantas vezes você fala, caramba, achei... Eu faço terapia, né? Eu achei aquela resposta que eu estava procurando. E quando você faz isso com outra pessoa, gente, isso é uma de caça. Eu faço isso da mesma forma que eu negocio com o pipoqueiro, agora não mais, né? Mas eu negocio com o pipoqueiro 50 centavos. Eu tô preocupada com os 50 centavos. Não, o que eu tô testando? Eu tô testando a minha técnica de negociação. Todo conhecimento, ele é válido, todo. Agora, é claro que as pessoas hoje têm menos tempo. Ora, se elas têm menos tempo... O meu negócio, até 2014, ele era... Os artistas chegavam no meu escritório, eu criava um contrato artístico e geria tudo através da minha empresa. Tá. Mas o problema é que não deve ter entrado isso, até porque eu tenho um percentual em cima dos artistas bem inferior ao que eles ganham. Então, todo o volume de grana passava pela minha empresa e depois eu pagava por eles. Isso já é normal também na publicidade. É prática. Não tem muita alternativa. Só que em 2014 eu tive um problema enorme na minha vida, que provavelmente um monte de gente sabe. Porque é isso, você ficou conhecida pelo seu talento, eu pelos papos. Aí depois que eu fui vendo que eu não era só uma polêmica ambulante, entendeu? Que eu era uma boa empresária. Mas ok. De 2014 para frente, eu sempre quis também, com os meus artistas, principalmente porque eu gosto de trabalhar com a galera do funk, eu consigo reconhecer dentro das comunidades pessoas que podem ir além do que elas mesmas imaginam. Elas nem acreditam que pode chegar ali. Então, uma das coisas que eu faço é focar muito nessa educação financeira, porque na maioria das vezes eles ganham dinheiro e começam a usar o dinheiro da forma errada. Hoje, eu administro, a minha empresa administra todas as empresas de todos os artistas. Eu passei a chamar os artistas, beleza. Quem quer que seja, e falar, ó, você vai montar a sua empresa e eu vou administrar aqui. Depois você quer sair, você vai embora e tá tudo certo. Só que isso requer uma organização, porque eu tenho que organizar a deles e a minha. Sem dúvida. Aí chegou agora a pandemia. Meu 80% da minha receita era de shows. Da minha receita, ou seja, passava pela deles e chegava até mim, que eles me pagavam. Claro. Graças a Deus, e Camila Farani na minha vida desde 2019, eu me organizei, contratei um RH, tinha um caixa, para que nesse momento eu não ficasse totalmente desamparada. Tá. Mas eu preciso otimizar, eu preciso entender mais a parte administrativa mesmo. Planilha de Excel, fluxo de caixa. Você acha que o CF7 é o suficiente para mim, eu, Camila? Eu não preciso atuar ali. Eu não vou ser o financeiro administrativo, mas eu preciso entender. Hoje eu estou sentindo muita falta de entender. Tá, sabe? Deixa eu te explicar. O que você precisa... Primeiro você precisa de processo, tá? Processo é a tua prática, são as suas práticas repetidas ao longo de anos e anos, tá? Não se culpe, porque a gente não nasce empreendedor e não se culpa por isso. Tira esse peso das suas costas. Não tem escola para ser empreendedor, eu quero te dizer isso. A escola é a prática. Se alguém chegar aqui e falar assim, tem escola, é mentira. Porque não tem escola. A escola, eu vou te dizer, a melhor escola para empreender é você apanhar. Eu apanho todos os dias, entendeu? Então, vai chegar um momento que você cria uma carcaça que, assim, e daí? Mas continua apanhando, tá? Okay. De quê? Todos os lados. Mas o que eu entendi? Eu preciso ter um time animal. Eu só tenho um time animal quando eu capacito o meu time para ser animal, porque o meu time, ele tem os mesmos problemas do que eu. Os meus colaboradores, e eu tenho um monte que são melhores do que eu, na verdade, assim, eles precisam ser capacitados, porque a gente acha que eles vão ler a nossa cabeça, isso é o primeiro de tudo. Segundo, você precisa de processo. O que é processo? Separa, vai setorizando, vai separando, tá? E aí o que acontece? Você pode separar por áreas, enfim, depois eu vou te dar um monte de dica, tá? Conta comigo, conta com a minha mentoria, totalmente gratuito, não quero nada em troca, tá? Mas o mais importante é o seguinte, como que você não precisa ser uma especialista em Excel, você não precisa ser uma especialista em gestão, mas sim, você precisa entender minimamente. Quando você me pergunta do desafio e do curso online, é claro que ele vai te ensinar, mas nenhum curso, eu não vou ficar falando que vai ser o meu, que eu sou a pica das galáxias, mas nenhum curso ele vai tirar o que a prática vai te dar. Inclusive, assim, nos dias do desafio e depois, vai ter muita ferramenta. Nossa. Vai ter muita, assim, ferramenta o quê? Planilha, vai ter... Mas o que eu quero te dizer? Se você foca, e a gente faz uma análise 360 graus, isso é importante, tá? Quando a gente fala da análise 360 graus, depois você vai lá, galera, vai lá, bota um Google, tá? O que acontece? Você vai lá, marketing,
gestão, finanças, contabilidade, jurídico, tal. Aí você vai ter lá todas as áreas, tá? Seleciona as 3 áreas que você acha que você precisa aprender mais. Selecionou as 3, tá? Que você acha assim. E aí, ó, eu vou fazer é uma dicotomia, tá? Assim, não necessariamente as 3 áreas que você precisa aprender mais, elas são as áreas que você mais gosta. Por exemplo, eu não sou fã de números. E eu sou investidora. Mas eu aprendi alguns gatilhos para que eu gostasse mais para poder aprender. Porque eu sabia que isso poderia ser um ponto fraco e inviabilizar uma série de negociações que eu faço com empreendedores ou com sócios ou com investidores. Esse é o ponto 1. Mas eu não sou fã. Só que o que eu faço e o que eu fiz, tá? Como eu não sou fã, eu entendo. Onde é que eu entendo? E eu vou te ser totalmente honesto. Eu aprendo em YouTube, eu aprendo nesses cursos online, eu faço isso tudo. Eu aprendo com outras pessoas, eu tô em reunião, e aí o que acontece? A pessoa fala um tema, fala alguma coisa, eu vou lá e anoto. Só que eu fortaleço o meu ponto forte. Porque se você foca no fraco, você perde energia. Quando você perde energia, o que acontece? A tua energia, o seu cérebro, ele é igual, literalmente, essa garrafa aqui, né? Então ela tá aqui no final, como se ela estivesse no final do dia, mas no início do dia ela tá aqui. Quanto mais energia você vai perdendo, principalmente com coisas que não são estratégicas, é assim, é energia estratégica, energia não estratégica. Tô criando isso agora, tá? Mas isso é uma verdade. O que acontece? Você vai drenando a tua cabeça. Então, por que eu tô te dizendo isso? Isso você vai só aprender quando você aprender a teoria, seleciona esses teus 3 primeiros pontos, as 3 primeiras áreas que você quer aprender, tá? E pratica elas. Mais você... Exatamente. Tá? E pratica. Agora, uma coisa que me veio na cabeça, e já te dando uma mentoria, assim, o que eu vejo, assim, né, alguns artistas me procuram realmente, assim, alguns que já são empreendedores. Na verdade, todo mundo é empreendedor, né, porque empreendedorismo é estilo de vida, tá? Mas que naturalmente, assim, né, o cara tem muita receita de publicidade, de campanha, etc e tal, e muitas vezes ele gasta, porque às vezes ele não tem a própria educação, ou ele não sabe como negociar, porque não são todos que têm a sorte de ter você. O que você imaginou de você também capacitar esse teu artista? Então, isso eu já faço, mas sem a técnica, sem a didática talvez necessária. Eu acho que muitas vezes, ao longo desses 17 anos, até os meus problemas mesmo, que são públicos e todo mundo sabe, estava muito ligada à comunicação. Então eu vim aprendendo e aprimorando a minha comunicação ao longo do tempo, porque eu dependo 100% de pessoas. O meu produto é uma pessoa, eu trabalho rodeada de pessoas, eu dependo de pessoas. Eu não tenho nada físico, não tem roupa, não tem plástico. Mas você tem vontade de ter? Não. Eu amo pessoas. Eu amo enxergar as pessoas através delas. Então, maravilhoso. Você falou sobre gente. Tudo se trata de gente. Se você como empresária, como empreendedora, tá? E eu falo isso para todo mundo que tá aqui. Se você como empresário, como empreendedor, não for especialista em gente, você vai perder 90% da tua produtividade, tua performance. E é difícil pra caramba. Eu vou ensinar, e aí, enfim, naturalmente você vai ter, e eu dou essa ferramenta que é uma matriz de cultura e performance, tá? Essa matriz de cultura e performance, ela é uma matriz mesmo, enfim, né? Tá no desafio e depois vai estar no online, exatamente onde que você deve alocar aquele colaborador. O grande segredo está no recrutamento, na seleção e naturalmente depois na manutenção. Mas se você recruta e seleciona errado, ferrou. Exato. Quer dizer que você tem a bola de cristal? É óbvio que não, mas tem formas. Meu braço direito, esquerdo, tudo, ele tá aqui, que é o Johnny. Nem fala aí nem Johnny pra ninguém te roubar e nem dá um alô aí nessa live não, pelo amor de Deus, tá? Ele começou, eu vou contar a história dele no desafio, tá? Ele vai morrer porque ele é tímido, mas eu adoro. Ele começou como meu assessor. Hoje ele é o head, ele que organiza tudo, ele sabe, enfim, sabe muito mais do que eu, um monte de coisa, ele sabe a minha vida inteira, mas ele tem tanto conhecimento, e aí eu acho que o segredo da gente, aí quando a gente começa a entender de pessoas, né, e essa matriz de cultura faz muito isso, é saber onde é que essa pessoa se encaixa. Entende? Porque às vezes ela pode não ser boa numa área, e ela fica infeliz, ela não comunica isso, porque muitas vezes ela não quer te desagradar, às vezes ela até pede pra sair, e ela é tão boa numa outra área, entendeu? E aí o que acontece se você aproveita ela numa outra área? Meu amor, eu ficaria aqui 3 horas falando com você, viu? E não se esqueça, viu, galera? O desafiocf7.com.br, assim, é muito mais profundo que isso. Isso aqui é só uma amostra, enfim, de alguma coisa. São 20 anos de experiência. Tá bom? Isso. Galera, ó, Camila, um beijo pra você. Beijo, tchau, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.